Olá, bom dia, turma! Hoje nós vamos trabalhar geografia, tipos de clima do Brasil. Hoje é 17 de setembro de 2020, quinta-feira. Então, hoje nós vamos conhecer os diversos climas que existem dentro do nosso país. Porque tem lugares que é frio, tem lugares que é mais úmido, tem lugares que são muito quentes. Então, nós vamos estudar, né, os climas dentro do nosso país. Então vamos lá. No Brasil, atuam diferentes tipos de clima. A maioria desses apresenta uma característica em comum: elevadas temperaturas na maior parte do ano. No entanto, cada tipo de clima possui algumas características específicas. Algumas são mais secas, ou seja, apresentam menor quantidade de chuvas. Outros são mais úmidos, apresentam chuvas abundantes durante o ano. Outros ainda apresentam temperaturas mais baixas no período do inverno. Observe o mapa e depois, na página seguinte, conheça as principais características dos climas que atuam em nosso país. Então, crianças, vocês estão observando, né, esse mapa, né? Então, aqui tem diversos tipos de clima. Tem o clima equatorial, o clima tropical típico, o clima subtropical, clima semiárido e o clima tropical úmido. Então, crianças, vocês podem observar onde nós moramos, onde nós localizamos, que é nessa região aqui, ó, do Rio de Janeiro, que é o nosso estado, é um clima tropical úmido. Então, nós vamos verificar que tipo de clima são esses? Equatorial, tropical típico, clima subtropical, semiárido e tropical úmido. Então, vamos lá. Clima equatorial. Temperaturas elevadas ao longo do ano, chuvas abundantes, influenciadas pela presença da floresta amazônica, que são menos intensas nos meses de agosto e setembro. Então, fica aqui. O clima equatorial fica na região amazônica. Clima semiárido. Temperaturas elevadas durante todo o ano, chuvas escassas e irregularmente distribuídas que ocasionam longos períodos de seca em algumas áreas. Vocês podem observar que esse clima semiárido fica na região nordeste, né? Predomina mais na região nordeste. Que vocês podem observar que tem, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, aqui, Bahia. Então, essa região nordeste, ele predomina esse clima semiárido. Clima tropical úmido. Temperaturas elevadas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ocasionadas principalmente pela umidade trazida pelos ventos vindos do oceano. Esse clima tropical úmido, crianças, que é o clima que nós moramos, tá bom? Que também no estado do Rio de Janeiro, ele se enquadra nesse clima de clima tropical úmido, como vocês podem observar no mapa. Vocês podem observar, né, que é o Rio de Janeiro, tem o Espírito Santo, que faz parte da região sudeste, né? Aqui pega também um pedacinho da região nordeste, que vocês podem observar que tem aqui o Sergipe, Alagoas, tem uma parte aqui da Paraíba, vocês podem observar. Agora é clima tropical típico, temperaturas elevadas praticamente o ano inteiro, e com duas estações bem definidas, uma seca, de maio a setembro, e outra chuvosa, de outubro a abril. Que é essa parte aqui que vocês podem observar, tem São Paulo, Minas Gerais, que faz parte da região sudeste, mas também tem região centro-oeste, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Aqui em cima também, então vocês podem observar que Tocantins, né, faz parte da região norte, mas ele está no clima tropical típico, né?
E aqui Maranhão, que também faz parte da região Nordeste, mas também não entra nesse clima semiárido, que a maioria das regiões pertence. Vocês podem observar, né, que esse clima tropical típico tem várias regiões, como a região sudeste, né, que tem Minas Gerais, São Paulo, que faz parte desse clima tropical típico, né? Tem também região centro-oeste, tem Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, e também tem a região norte, que é Tocantins, e também tem região nordeste, que é Maranhão. Então, assim, ele pega um pouquinho de cada região, que é esse clima tropical típico. E, por último, clima subtropical. Temperaturas elevadas no verão e mais baixo no inverno, podendo ser inferior a 0 graus. E com a precipitação da neve em alguns lugares, chuvas bem distribuídas durante o ano. Inclusive, esse ano, crianças, nessa região do sul, nevou. Agora, no mês de agosto, teve neve. É bem interessante, né? No nosso país, de um lado muito quente, muito seco, outro lado pode nevar. É bem interessante a distribuição de clima do nosso país, por conta dele ser muito grande. Aqui, crianças, na página 314, vocês podem ler para adquirir conhecimento, que está falando sobre o clima e a vida das pessoas, como o clima influencia o cotidiano das pessoas, tá bom? Vocês podem ler para adquirir conhecimento. Na página 315, o que vocês vão fazer? Ordene as sílabas e descubra os tipos de clima. Depois, complete no quadro uma característica desse clima e o nome do seu estado onde atua. Veja o exemplo. Então, aqui, crianças, vocês podem observar, né, que as sílabas estão todas embaralhadas e aqui formou, né, um clima, né, que é tropical úmido, e aqui está explicando, né, as suas características, né, e tem um estado que é o Espírito Santo. Esse mesmo clima tropical úmido também pertence ao nosso estado, né, que é o estado do Rio de Janeiro. Agora vocês vão prestar atenção nessas duas atividades aqui. Vocês vão arrumar essas sílabas e vão colocar as suas características e o estado onde atuam, tá bom? Na página 316, o que vocês vão fazer? Observe as fotografias a seguir e descreva como as características do clima influenciam o cotidiano das pessoas. Para elaborar os textos, utilize as palavras dos quadros. As palavras são temperaturas elevadas, temperaturas baixas, comércio e clima. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro verificar essas fotos. Vocês podem observar que a primeira tem uma loja, né? Uma loja que tem vários ventiladores. E aqui tem uma outra loja de roupas que está vendendo roupas de frios, como vocês podem observar. E vocês vão utilizar essas palavras que estão aqui em cima. Só que vocês não vão fazer um texto, porque até mesmo não tem linha para poder fazer texto, né? Então, vocês vão fazer um breve comentário relacionado às fotos e às palavras que estão aqui em cima. Temperaturas elevadas, temperaturas baixas, comércio e clima, tá bom? As palavras têm que se encaixar com as fotos, ok, crianças? Turma, no nosso país, além dos climas diferenciados, nós também temos vegetais diferenciados. Então, agora nós vamos dar também vários tipos de vegetais que possui dentro do nosso país. As características dessas formações estão relacionados a fatores como tipo de solo, de relevo e principalmente o clima da região em que eles se desenvolvem. Então, nós vamos verificar no mapa. Então, dentro do nosso país, né, vocês podem observar que tem o mapa do Brasil, né?
Então tem diversificações de vegetais. Por exemplo, na nossa região, que é aqui, ó, Rio de Janeiro, nós podemos observar que essa parte verdinha, né, que é a floresta tropical. Então existe floresta amazônica, floresta tropical, mata araucárias, cerrado, caatinga, pantanal, vegetação litorânea, campos e mata dos cocais. Então nós vamos estudar esses tipos de vegetações. Floresta tropical apresenta ampla diversidade de plantas de grande e de pequeno porte. Desenvolve-se nas áreas mais chuvosas da porção do leste do país, entre Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Próximo ao litoral, recebe o nome de Mata Atlântica. Criança, a floresta tropical é toda essa parte verdinha aqui, olha, que vocês podem observar. Em que inclusive a nossa região faz parte dessa floresta tropical. Mata dos cocais, formação no qual predominam dois tipos de palmeiras, baboaçu e carnaúba. Desenvolve-se em uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, nos estados de Maranhão e Piauí. Cerrado apresenta árvores em geral de médio porte, com cascas grossas, galhos e troncos retorcidos. Também é composta por gramíneas, arbustos. Desenvolve-se em extensas áreas do território brasileiro, onde há duas estações bem definidas, uma seca e a outra chuvosa. Pantanal, composta por espécies de plantas típicas de diferentes formações vegetais, como floresta amazônica, da floresta tropical, do cerrado, da caatinga e de campos. Desenvolve-se em uma extensa área de planície entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Caatinga, formação vegetal composta por espécies de plantas adaptadas à falta da água. Por isso, muitas dessas espécies apresentam espinhos e poucas folhas e raízes profundas. É nativa principalmente nos estados da região nordeste do país, em áreas de pouca chuva e temperaturas elevadas. Floresta amazônica apresenta vegetação densa, com ampla diversidade de espécies de árvores, com tamanhos variados, além de arbustos, trepadeiras, cipós e plantas aquáticas. Estende-se por grande parte dos estados da região norte do país, onde o clima é quente e úmido. Mata araucária, formação de vegetal em que predomina a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná. Desenvolve-se no estado da região do sul do país, em área de maior altitude da região sudeste, onde as temperaturas são mais baixas. Campos são formados sobretudo por gramíneas. Também são compostos por pequenas matas que se desenvolvem geralmente perto do curso dos rios, denominados capões. Ocorrem principalmente nos estados da região sul do país, onde também são conhecidos como pampa. Vegetação litorânea desenvolve-se ao longo do litoral brasileiro e, em razão do terreno arenoso, apresenta árvores baixas e plantas rasteiras, em áreas onde as águas do rio e do mar se encontram. Formação de terrenos alagadiços e desenvolve-se em vegetação de mangue. Crianças, na página 320 e 321, essas páginas está falando sobre a degradação da formação de vegetais brasileiros, que infelizmente, com a ação do homem, por conta de área de expansão para cidades, para utilizar como agropecuárias e também para desmatar, para retirar madeiras, né, para poder fazer
objetos, infelizmente está desmatando os nossos vegetais, né? E com isso está ocorrendo. O que está ocorrendo? Está destruindo a natureza, né, crianças? Infelizmente, o habitat dos animais estão cada vez mais reduzidos, os animais estão morrendo, as vegetações estão mais escassas por conta da ação dos homens, né? Então vocês podem observar, então vocês leiam com atenção a página 300. Então vocês leiam essas páginas para vocês adquirirem conhecimento, ok, crianças? Na página 322, relacione as fotografias ao tipo de formação de vegetal nativa correspondente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler as características, que são essas aqui, e vão relacionar com as fotografias e com as informações que estão aqui embaixo. Se vocês tiverem dúvida, crianças, é só vocês retornarem na página 318 e 319. Nessas páginas, crianças, que vocês vão relembrar os tipos de vegetação de cada lugar. Aí fica mais fácil para vocês poderem completarem e ligarem. E relacionarem, tá bom, crianças? Então, preste atenção nas características e aqui na fotografia que tá dizendo Cerrado em Minas Gerais, aqui Amazônica no Pará e aqui Caatinga na Paraíba. Ok, crianças? Na página 323, vocês vão observar o gráfico a seguir e depois vocês vão responder as questões. Vocês podem observar que tem dois tipos, né, de gráficos, né? Aqui tá falando sobre área de remanescente e área alterada. Essa área remanescente, crianças, são sobras de áreas que não foram afetadas. Então, vocês podem observar que essa parte verdinha, né? E a parte roxa é a parte que foi alterada, que foi modificada. Então, a primeira pergunta é assim: quais são as formações de vegetais nativas do Brasil que se encontram mais conservadas na atualidade? É só vocês observarem a parte verde, tá bom, criança? Que tem a maior parte que está na parte verde, tá bom? Compare o gráfico da Caatinga com a mata araucárias. Qual das duas formações vegetais está mais preservada? Qual que está mais preservada, crianças? Aqui, essa aqui ou essa daqui? Vocês vão responder. E qual a formação vegetal que se encontra mais alterada? É só vocês observarem essa parte roxa, tá bom, crianças? Tá bem simples de fazer essa questão. Crianças, hoje nós estudamos clima e formação de vegetais no Brasil. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao conteúdo, vocês vão falando comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.